Olá, aqui é Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de planejamento financeiro. O tema do nosso vídeo hoje, o tema central é investimentos. Como esse canal nosso ele tem um papel de informar e lutar contra a desinformação, hoje eu vim fazer um vídeo mais para tratar a questão da desinformação. Tá? Praticamente todos os canais que tem no YouTube que falam sobre investimento, tem algumas pessoas sensacionalistas que utilizam figuras famosas do mercado financeiro para vender cursos e vender ensinamentos ou ganhar likes e vender participação aí no YouTube, visualização no YouTube. E a prática mais usada que eles fazem é falar em vista como Warren Buffett. Por ser um dos maiores investidores do mundo, ter um resultado imenso em investimentos, eles utilizam a figura do Warren Buffett como garoto propaganda deles. Então, é como se eles soubessem investir como Warren Buffett e agora ele vai te ensinar a grande dica, a sacada de gênio, a forma de conseguir ter o mesmo resultado do Warren Buffett, que é essa que é a mensagem subliminar que fica nessa apresentação. Tá? Então vamos trabalhar em cima disso, o que seria investir como o Warren Buffett e se você deveria investir como o Warren Buffett. Aí que está a questão. Tá? Porque, vamos lá, quando eu era criança eu era apaixonado por basquete e eu era fã do Michael Jordan, que é o exemplo que eu estou dando aqui. E aí, eu como garoto, para mim meu sonho era ter o tênis do Michael Jordan, que era um Nike Air Jordan. E na minha cabeça, o dia que eu tivesse um tênis desse, eu ia jogar melhor basquete, eu ia ser melhor na quadra do que eu era sem esse tênis. É uma ilusão. Vamos dizer, o tênis era bom, ele era leve, ele tinha amortecimento e tal, só que ele não tinha o poder de fazer a pessoa ter o desempenho do Michael Jordan. O que fazia o Michael Jordan ter o desempenho do Michael Jordan não era apenas um tênis que leva o nome dele. Aquilo ali é merchandise, aquilo ali é propaganda. Tá? E hoje também eu fiz esse paralelo só para mostrar que vendedores de curso de investimento que vão para o YouTube falar sobre investimento e captar uma lista de interessados em aprender a investir, com o argumento de que vai te ensinar a investir como Warren Buffett, você tem que correr desse discurso, você tem que correr desse investimento. E olha que tem alguns youtubers que eu acompanho desde o início e eram orientações e ensinamentos de extrema qualidade, pessoas com extremo conhecimento em investimento, mas que foram seduzidos para poder vender cursos e perceberam que para merchandising é melhor falar invista como Warren Buffett do que investir de uma forma que a gente chama de fundamentalista para ações. Então, deixa eu explicar o que seria esse investimento do Warren Buffett. É o seguinte, existem pessoas que compram ações esperando comprar barato e vender caro e comprar barato, de uma forma muito dinâmica, sem avaliar a empresa que está se comprando, ações de qual empresa que está comprando, quais são os fundamentos daquela empresa, o que ela tem para gerar riqueza no futuro. Eles observam apenas tendência de preço, de subir ou descer, e tomam decisões com base nisso. Isso a gente chama de análise gráfica, análise técnica. Okay? É uma forma de se investir em ações. Ela é mais dinâmica e gera mais corretagem para os vendedores de investimento. Já existe a outra análise, que chama análise fundamentalista, onde analistas avaliam qual que é o valor de uma empresa, qual que é o potencial dessa empresa gerar riqueza no futuro, compara com o preço que essas empresas estão sendo negociadas no mercado e orientam se o investidor deve comprar ou vender tal empresa com base nessas análises. Ok? Só que uma pessoa ser analista é um estudo tão profundo. É muito difícil uma pessoa ser analista. Porque a técnica é muito profunda, o nível de conhecimento que precisa é profundo e precisa ter registros também para exercer essa atividade profissional. Não é um aventureiro que vai assistir um curso de um blogueiro que vai conseguir fazer análise de ações. Então guarda essa informação, pessoal. Tá? Eu lembro que eu vi há muito tempo atrás um filme que era com Leonardo DiCaprio, que o cara era falsificador de moeda e ele, quando ele fugia da polícia,
ele teve uma ocasião que ele assistia programas de televisão de médico. E o cara era tão louco que ele entrou no hospital, fingiu que era médico e estava lá trabalhando como médico num hospital sem ser médico. Ele aprendeu medicina vendo televisão. Você vê aquilo e você fala assim, é uma loucura você imaginar que esse cara, ele se portou como médico durante muito tempo sem ser médico. Ele aprendeu medicina vendo televisão. É a mesma coisa que eu trago assim, é uma loucura a gente imaginar que um indivíduo comum vai ser um analista de valores imobiliários sem estudar profundamente, sem ter conhecimento técnico profundo e aprendendo de uma fonte confiável. Não é aprendendo de vídeos como se fosse de televisão, porque hoje o YouTube acaba sendo a televisão do momento. Não, tem escolas com credibilidade para ensinar o tema com profundidade. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, são duas coisas. Uma proposta de te ensinar a investir como Warren Buffett é furada, é mentira. Eles não vão te ensinar como investir como Warren Buffett, ok? Não vão, tá? Porque não tem tem escolas que ensinam, mas não esses YouTubers, ok? Você vai numa escola para análise de valores imobiliários, você vai conseguir aprender, tá? Então existem escolas para isso. Agora, outra coisa, você que está me assistindo, você deveria investir como Warren Buffett? Aí que reside todo o tema central desse vídeo. É claro que não. É claro que não. Gente, uma coisa é um dos homens mais ricos do mundo montar uma estratégia de investimento. Outra coisa, uma pessoa ordinária fazer uma carteira de investimento. Não dá para comparar. A carteira de investimento do Warren Buffett não pode ser igual à minha. Se eu investir igual ao Warren Buffett, eu estou fadado a fracassar. Porque a minha capacidade de investimento é diferente. Minha capacidade de análise é diferente. Minha capacidade de tomar risco é totalmente diferente. Então, não é que eu não posso aprender como Warren Buffett investe, que seria aprender a analisar ações pelo seu valor. Não é que eu não posso aprender isso. Eu posso aprender isso. Agora, montar uma carteira como a dele, eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou estar assumindo um risco que eu não posso assumir. Porque eu não tenho a capacidade dele de investimento de assumir risco. Então, totalmente furado o slogan. Vem aprender como Warren Buffett investe. Então, gente, sinceramente, quer aprender a investir? Aprende em fontes confiáveis. Quer investir? Você não precisa aprender profundamente. Para investir em ações, você não precisa aprender a investir em ações. Você precisa investir em ações seguindo a orientação de um profissional que tem o conhecimento. Não é assim, vamos falar, eu dei o exemplo aqui do filme lá do Leonardo DiCaprio de médico. Para uma pessoa ser médico, ele precisa estudar medicina, ele não pode ser um charlatão. Agora, para uma pessoa ter acesso à medicina, ele não precisa ser médico. Você, para ter acesso ao mercado financeiro e de investimentos, você não precisa ser um investidor profissional. Você pode sim ser um investidor, contando com uma ajuda profissional. A gente, quando fica doente, a gente não precisa ser médico para cuidar da nossa saúde. A gente pode procurar um médico com capacitação técnica e formação para aquilo, e ele nos orientar o que a gente deve fazer para restabelecer a nossa saúde. Então, existe sim analistas de valores imobiliários. É uma atividade profissional que você tem acesso a ela. Esses analistas vão te falar qual empresa vale a pena comprar, qual empresa vale a pena vender. Em qual momento comprar, em qual momento vender. Você não precisa analisar nada, não. Você só precisa saber aonde buscar a informação correta. Então, nós temos gestores de fundos de investimento que trabalham de forma fiduciária, deveria ser assim, né? Você tem analistas de valores imobiliários, você tem consultores de valores imobiliários, você tem profissionais que atuam de forma a operar para você ou te orientar como você deveria investir. E você não precisa estudar e ser conhecedor profundo de como analisar uma empresa para ver se compra ela ou não. Por quê? Se você começar a analisar empresas para comprar, você não vai conseguir analisar a quantidade de empresas necessárias para diversificar uma carteira corretamente. É uma ilusão você achar que você vai analisar uma empresa
E após analisar ela, você vai tomar uma decisão de compra ou venda em relação a ela. É até o contrário. Se você analisa uma empresa profundamente, vai gerar um viés comportamental de você ter uma confiança maior naquela empresa do que em outras. Sendo que, na realidade, você tem que investir ou não numa empresa não com base no seu julgamento emocional e sim racional. Então você tem que ter informações de várias empresas previamente analisadas para tomar decisões. Por isso que um gestor de investimento de um fundo, ele não analisa. Ele pega informações de um analista. E aí na hora que ele está munido de muita informação, aí ele toma decisão. Agora imagina se um gestor que tem toda a capacidade, todo o time, inclusive para fazer análise, ele pode ter analistas dentro do time dele, ok? Analistas, não um analista apenas, e ele conta com informações de vários analistas, vários dados para tomar decisão. Você imagina que como investidor individual, uma pessoa comum, você vai ter a mesma capacitação? E se eu falo assim, um gestor pequeno no Brasil, é uma distância enorme para a realidade de um indivíduo. Imagina o maior investidor do mundo. A estrutura que ele tem de análise. A estrutura que ele tem, que não é ele. As pessoas acham que o Warren Buffett hoje faz análise de ações. É claro que não faz, gente. Você acha que o Warren Buffett fica analisando empresas? Ele não analisa empresas, não. Ele tem time, ele tem analistas analisando para ele. E em cima dessas análises, ele toma decisões de investimento. Porque ele tem gestores também, ele tem estrategistas. É uma estrutura totalmente diferente. Então, primeiro, você não precisa ser analista para poder investir em ações. Segundo, você não pode investir igual uma pessoa que já está estabelecida no mercado. Cada pessoa tem um perfil de risco diferente. Não existe receita de bolo. Aquele cara deu certo, eu vou imitar ele, porque se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Então, cuidado com falas youtubers, falas de sensacionalistas e merchandise. Tá? Vamos lá. Eu não fiquei um jogador de basquete profissional, muito menos me transformei no Michael Jordan por ter acreditado que tinha um tênis com a marca dele. A marca Warren Buffett, vamos dizer, o nome Warren Buffett, ele tem peso quando se fala de investimento. Mas você estudar o que ele está fazendo não vai resolver os seus problemas. Você tinha que aprender como um investidor no seu momento deveria começar a investir. Aí que está a diferença, porque uma coisa é um investidor que tem décadas que investe, outra coisa é quem está começando agora. Aí eles queriam que agora você que está começando agora vem investir como Warren Buffett. Então, desculpa aí a franqueza que eu falo aqui nos vídeos, mas sinceramente, pessoal, comece a rejeitar, comece a dar dislike em cima de temas dessa forma, para poder conscientizar a quem vende curso que a forma de atrair pessoas para aprender sobre investimento não deveria ser usando argumentos que mais prejudicam do que ajudam. Um forte abraço.